Olá, olá, tudo bem a todos? Bom, vamos para mais uma videoaula, tá? Antes de tudo, só relembrando que nós estamos fazendo uma revisão, uma releitura, passando um pente fino de tudo que nós já vimos em sala de aula. Lógico que vai chegar um determinado momento que nós vamos entrar em algo novo, que outrora ou que antes ainda não tínhamos falado, visto, estudado em sala de aula. Mas eu preciso fazer essa revisão com vocês para que vocês peguem o fio da ninhada, para que vocês peguem o ponto de partida ali, para que vocês não fiquem perdidos. Porque não adianta de nada eu passar muito conteúdo, ou muita coisa, ou coisa nova, e devido a toda essa pandemia, toda essa coisa que outrora nunca tínhamos vivido, que foi esse isolamento, de aulas que muitos podem até ter esquecido ou não lembrar mais, ou estar com dúvidas. Então eu prefiro fazer uma revisão do que nós estamos vendo e com isso darmos sequência a isso, beleza? E tudo, vale lembrar que tudo o que eu estou passando para vocês consta no livro, não é nada fora do livro, é o livro que os pais compraram, que os seus responsáveis compraram, então é tudo seguindo os critérios do livro. Tanto é que hoje nós vamos falar de predicativo do sujeito, que está lá na sua página 20 do livro. E também hoje nós vamos falar sobre os sufixos, beleza? Os sufixos esa, esa e isar, que também está lá no livro de vocês, na página 33. Professor, mas nós já fizemos, nós já falamos em sala de aula, por mais que o senhor esteja fazendo um lembrete, reavaliando os conhecimentos, relembrando o que já foi dito, mas nós já vimos isso, se eu não me engano, eu acho que nós já fizemos os exercícios, sem problema. Todo conhecimento é válido. Nós vamos fazer essa releitura, nós vamos fazer essa rememorização, mas os exercícios vão ser diferentes. E são outros tipos de exercícios sobre este assunto. O do livro, se caso nós já tivermos feito, nós vamos fazer outros exercícios com o mesmo assunto, para quem não aprendeu, aprenda. Para quem aprendeu mais ou menos, não conseguiu pegar direito durante as aulas, ou faltou algum dia, ou não pôde ir, alguma coisa parecida, para que aprenda, para que fixe, né, os conhecimentos, e os exercícios nos ajudarão a isso. Porque o próprio nome já diz, né? Exercícios. Exercício vem de exercitar o que a gente ouviu, o que a gente falou, o que a gente debateu, o que a gente discutiu. Beleza? Bom, então bora lá. O nosso assunto é predicativo do sujeito. Mas antes de eu falar de predicativo do sujeito, o aluno vai ficar, ai meu Deus do céu, mas o que será o predicativo do sujeito? O que será o predicativo do sujeito? Bom, vamos relembrar aqui sobre sujeito e predicado. Uma coisa muito simples, uma coisa muito fácil, que nós já falamos demais em sala de aula, né? Que é sujeito e predicado. Como achar o sujeito, como achar o predicado, lembra? Vamos aqui uma frase. A menina gosta de livros. A menina gosta de livros. Bom, para eu achar o meu sujeito, vamos relembrar que eu preciso achar o meu verbo, né? Eu preciso achar o meu verbo. Lembra lá da análise morfológica que nós fizemos desde o 6º ano? Então, é essa análise morfológica que nós vamos utilizar também. A menina gosta de livros. A, artigo definido. Menina, substantivo feminino. Gosta, verbo. De, preposição. E livros, substantivo. Beleza? Bom, então eu já achei meu verbo. Quem é meu verbo? O gosta. Né? A menina gosta de livros. Verbo gostar. Aí, eu tenho 3 palavrinhas que eu preciso fazer para o meu verbo para que eu ache, que eu faça a pergunta para ele, para que eu ache o meu sujeito. O que, quem e qual.
Lembram? Então, o que gosta de livro? Não dá certo. Quem gosta de livros? Qual gosta de livros? Então o que não deu certo? O qual não deu certo? Mas o quem deu certo. Então a menina gosta de livros. Quem gosta de livros? A menina. A menina é o meu sujeito. E tudo que sobrou é o que? É o predicado. Lembra? Fácil, né? A gente lembra. 8º ano, a gente fala sobre isso 6º, 7º, né? Então o 8º já está bem fixado sobre esses conhecimentos. Bom, relembrando o que é sujeito, o que é predicado, agora nós iremos falar sobre predicativo do sujeito. Professor, e o que é predicativo do sujeito? Bom, a gente precisa tomar um certo cuidado. Predicativo do sujeito é diferente de predicado, né? Lembra lá que eu falei para vocês? Então, pois bem, anote aí no seu caderno a palavra predicativo. Tô esperando. Anota aí. É para anotar? É para anotar. Anota aí. Predicativo. Anotou? Então, aí você vai pegar e vai circular somente a parte cativo. De predicativo, você vai circular somente cativo. Circulou? Pois bem. Então, na palavra predicativo, eu circulei a palavra cativo. O que é cativo? Quem que entende? Quem que sabe o que é cativo? Cativo é a pessoa, cativo é o cara que está preso ao predicado. Beleza? Ele está preso. Mas se refere semanticamente ao quê? Ao predicado. Beleza? Conseguiu entender? Então, olha só. Então, ele está semanticamente preso ao predicado, ao sujeito, ou seja, ele caracteriza algo. Então, o predicativo, ele caracteriza algo. Sujeito é de quem eu falo. Predicado é o algo que eu falo de alguém. E o predicativo é algo que caracteriza. Conseguiu entender? Vamos pegar um exemplo aqui, olha só. O professor está feliz. O professor está feliz. Vamos fazer a análise dessa frase? O professor está feliz. O artigo definido. Professor, substantivo. Está é um verbo. Feliz é um adjetivo. Beleza? Beleza. Agora, vamos fazer a análise sintática. Vamos achar o sujeito e vamos achar o predicado. Estamos passo a passo. Eu volto desde o início para que você consiga entender, para que quando você chegar no que nós estamos falando, tudo já fique claro para você. Então, olha só. Então, nós fizemos a análise morfológica da frase. O professor está feliz. O artigo, professor substantivo, está é verbo, feliz adjetivo. Beleza? Beleza. Agora nós vamos fazer a análise sintática. Nós vamos achar o sujeito e nós vamos achar o predicado. Beleza? Então, bora lá. Localizamos o verbo, localizamos. Quem está feliz? O professor. Então, quem é o sujeito? O professor. O restante que sobrou é o predicado. Ok, agora a gente esquece o verbo e a gente vai para cima do predicado que sobrou. Está feliz. Então, está é um verbo de ligação. Lembra que eu falei para vocês que o predicativo, ele caracteriza? O predicativo, ele caracteriza. Ele parece um parente do adjetivo, né? Que o adjetivo que ele caracteriza quem? O substantivo. Então, olha só. Se o predicativo, ele caracteriza e o meu predicado é estar feliz, qual que é a palavrinha aí que está caracterizando? Que dá uma característica ao sujeito? O feliz. Entendeu?
Então, do meu predicado eu tenho está feliz. E o meu predicativo aí dentro do predicado, que é está feliz, é a palavra feliz. Beleza? Então a frase, o professor está feliz. Feliz é o predicativo. Ok? Vamos para uma próxima frase. Olha só. O menino chegou animado. O menino chegou animado. O artigo menino, substantivo masculino. Chegou é um verbo intransitivo. E animado seria o adjetivo, né? Pois bem. Quem que é o sujeito aí? Quem chegou animado? O menino. Professor, e por que chegou é verbo intransitivo? Lembra lá que nós já estudamos análise sintática? Sujeito, predicativo do sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto indireto, objeto indireto, lembra? E aí, por que o chegou nessa frase, o menino chegou animado, ele é um verbo intransitivo? Porque quem chega, chega. Ele não precisa de complemento. Então ele não precisa transitar. Por isso que ele não é transitivo. Ele é intransitivo. Lembra que eu venho explicando para vocês desde o ano passado, desde o 7º ano? Então chegou é um verbo intransitivo. Bom, então o menino chegou animado. O menino é sujeito, chegou animado é o predicado. E dessa parte aí, qual que é a palavra que ela dá uma característica ao menino? Animado. Então, animado é o quê? É o predicativo de quem? Do sujeito. Fácil, não é? Fácil demais. Então, olha só. Eu tenho uma outra frase que diz: empolgado, vírgula, Márcio comprou um carro. E aí? Empolgado, vírgula, Márcio comprou um carro. O sujeito é Márcio, o meu verbo é comprou, aí ele já é um verbo transitivo direto, porque ele precisa transitar, porque quem compra, compra algo. Se eu chego para vocês e digo assim, eu comprei. Aí vocês vão pensar, professor, mas comprou o quê? Não é? Não é uma pergunta que não quer calar? Porque quem compra, compra alguma coisa. Então, Márcio comprou um carro. Então, ele é um verbo transitivo direto, porque ele precisa transitar. E por que ele é direto? Porque ele não tem preposição. Lembra que nós já estudamos isso desde o ano passado, tá? Então, Márcio comprou um carro. Então, Márcio, meu sujeito, comprou é um verbo transitivo direto e um carro é o meu objeto direto. Beleza? Lembra para vocês quando nós estudamos pontuação e que eu falei para vocês assim, a vírgula não é respiração e tal, a vírgula eu tenho que saber quando eu usar, se eu posso, se eu não posso, porque ela pode ser uma vírgula explicativa, pode ser uma vírgula restritiva, né? Então, olha só, essa vírgula aí, ela é uma vírgula que serviu para deslocar, tá? Mais um pouco à frente, quando nós chegarmos na questão de pontuação novamente, eu volto a bater na tecla sobre a questão da pontuação e na questão da vírgula. Beleza? Olha a minha outra frase. Os estudantes tiraram boa nota no Enem. Os estudantes tiraram boa nota no Enem. Quem que tiraram ou quem tirou boa nota no Enem? Os estudantes. Então, os estudantes é quem? O meu sujeito. Tiraram boa nota no Enem é o meu predicado. Beleza? E aí nisso eu tenho meu predicado nominal, predicado verbal, tá? Mas agora nós estamos falando de predicativo. Então, sobre predicativo, é isso daí. Lá no seu livro ele está na página 20. Agora, um outro assunto que eu preciso relembrar com vocês é a questão do prefixo e do sufixo, que está lá na página do seu livro, na página 33. Então, vamos lá. O que é prefixo? O que é sufixo? Prefixo é aquele pedacinho de palavra, é aquela partícula que vem antes do radical, o prefixo.
E o sufixo? O sufixo é o que vem após. O sufixo é o que vem após. Beleza? Você quer um exemplo? Olha só, o meu... vamos falar do prefixo. Eu tenho a palavra fazer. Eu tenho a palavra fazer. Fazer, escrever. Quando eu coloco uma palavrinha antes, eu tenho um processo chamado de prefixo. Da palavra fazer, eu posso colocar o ré. Ré fazer. Da palavra escrever, eu posso colocar o ré, que é reescrever. E eu tenho reatar. Eu tenho a palavrinha atar com o RE, reatar. Então essa partícula, essa pequena palavra que vem antes da palavra do radical, é o que eu chamo de prefixo. Beleza? Eu tenho também a outra forma, que é da palavra fazer, eu tenho desfazer. Montar, desmontar. Obedecer, desobedecer. Então, todas essas palavras que venham antes é chamado de prefixo. Beleza? Vamos lá para o sufixo? Vamos. Bom, no sufixo eu tenho a palavra idade. Ou do sufixo eu posso formar coisas com idade ou com exa. De idade eu tenho felicidade. Eu tenho caridade. Frieza, de frio, né? Frieza, de frio. Do exa eu tenho beleza. Oso, eu tenho gostoso, caridoso. Que mais? Mento, eu tenho pensamento, eu tenho fechamento. Do são, eu tenho criação, eu tenho tentação e por aí vai, ok? Bom, palavras que recebem prefixo ou sufixo são chamadas de palavras derivadas. Então, novamente, palavras que recebem prefixo ou sufixo são chamadas de palavras derivadas, ou seja, elas derivaram ou prefixal ou sufixal. Se derivou prefixal, é porque veio antes. Se a derivação foi sufixal, é porque veio depois. Ok? Eu também tenho as palavras parasintéticas. Parasintéticas. O que são palavras parasintéticas, professor? Palavras parasintéticas é quando recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, palavra prefixal, recebi um prefixo. Palavra sufixal são palavras que eu recebi um sufixo. E palavras parasintéticas é uma palavra que eu recebi, ou que nós recebemos, ou que a língua portuguesa recebeu ao mesmo tempo. Prefixo e sufixo. E que se eu tirar um ou outro, elas ficam sem sentido. Beleza? Então, bora lá. A palavra enriquecer. Eu tenho a palavra enriquecer e eu tenho a palavra desalmado. Enriquecer e desalmado. Então, olha só. Já que não existe enriquecer e nem desalma, então se eu tiro o des e o ado de desalmado, fica sem sentido, porque não existe desalma. Se eu tirar o ecer, o en e o ecer de enriquecer, fica só rique. Também não tem sentido essa palavra. Então são palavras que são parasintéticas. Então, para finalizarmos e lembrarmos, palavras que recebem prefixos são palavras prefixais, que recebem após sufixais e que recebem os dois ao mesmo tempo são palavras parasintéticas. Beleza?
Bom, aproveitando, tem um aluninho meu do 7º ano que falou assim: professor, é meu aniversário esse mês, mande um parabéns para mim, mande um salve para mim. E aí, aproveitando nesse finalzinho de aula, para parabenizar a todos que fizeram aniversário em março, como eu, dia 21, e parabenizar todos os meus alunos de março e agora de abril, porque nós não tivemos mais contato ao vivo, agora é só à distância mesmo, né? E parabenizar você, aniversariante, que Deus possa te abençoar, possa te guardar, possa te livrar de todos os males, possa guardar você, sua família, tá? Possa ser presente na sua vida e que todos os seus sonhos em Cristo Jesus, eles possam ser realizados. Por que eu falo em Cristo Jesus? Porque Deus tem só o melhor para a gente, tá? Por mais que nós não entendamos, por mais que nós não compreendamos o que está acontecendo, as coisas que acontecem no dia a dia, mas Deus sempre tem o melhor para nós, ok? Então, parabéns a todos. E outra coisa, não se esqueçam de tomar água. A minha tá aqui do ladinho, tá? Vou até tomar um pouquinho, porque por tanto falar, né? Não esqueçam de beber água, não esqueçam de beber líquido. É uma das coisas que Deus criou essenciais. É bom pro rim, né? É bom pros rins, pra pele, pra nossa articulação. É como se você tivesse colocado um óleo, né? Nas articulações, nas cartilagens. Beleza? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.